prazer, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Natasha Barbosa, sou professora de crochê aqui na Joca e esse é o nosso canal. Toda semana, quinta-feira, nós temos uma aula nova, peça exclusiva, feita especialmente para vocês. Então não esqueçam de ativar o sininho para receberem as notificações e de compartilharem com os amigos, de escrever aquela dúvida, aquele elogio, caso vocês gostem, fiquem à vontade, tá? Hoje nós vamos aprender juntos, crochetar juntos, a amigurumi, é um amigurumi, ou seja, um boneco de crochê, a bruxinha estrela. Ela foi feita toda com fio Alize, que é o nosso fio de algodão 100%, fininho, mercerizado, muito gostoso de tecer, e com agulha 1.8. Além das outras ferramentas, como agulha de tapeceiro, tesoura, também utilizamos, entre os materiais, fibra siliconada, que é aquele recheio próprio para amigurumi, que quando você lava não perde formato, é antialérgico, e óleos de segurança, cor preta, com trava de segurança, perdão, olho para amigurumi com trava de segurança. Como é um acessório feito para criança, para o manuseio infantil, é importante que a gente observe esse detalhe, para depois não correr o risco de sair e causar algum problema. Outro detalhe é, as cores foram as que eu escolhi, porém vocês podem fazer qualquer outra, fiquem à vontade. Aqui nós temos o amarelo, aqui nós temos o nosso roxo neon estonado, preto, o tom de pele e um pequenino detalhe que eu fiz com rosa aqui, pequenino. E essa é a nossa bruxinha estrela. Nós vamos fazer o vestido da nossa boneca primeiro, e aqui a gente já tem um corpo, uma prévia dele. E como será feito? Ó, eu venho, já fiz aqui, eu tô usando o fio neon estonado, o roxo. Escolhi fazer um roxo para dar uma quebrada, né, no tradicional preto. Faço, perdão, 20 correntinhas. Venho na primeira delas, volto, prendo com baixíssimo. E o que nós vamos fazer a partir de então? Nós vamos fazer tipo top-down. O que é top-down? É quando a gente faz a peça descendo de cima para baixo, sem costura, e eu vou fazer aumentos marcados nas laterais, que vai fazer tanto detalhe da manga quanto da frente. Como a gente tem 20 correntinhas, a minha proporção no top-down é, eu vou ter 7 espaços, pontos para as costas, 7 para frente, 2 para manga, ou 3 para manga, 3 para outra manga. Então, eu vou pegar aqui, tô trabalhando com o número 20, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre a teoria do que é dividir um top-down, você vai no casaco napolitano, que tá aqui no nosso YouTube, perdão. Você vai lá e lá tem explicado direitinho o porquê dessas medidas, tá? Então, eu vim aqui, estou subindo um ponto alto. Calma aí. Às vezes a gente se distrai, né? Puxei o meu baixíssimo. Vou subir um ponto alto. E, como eu falei da nossa proporção, são 3, só que eu tenho que ter um aumento, certo? Porque a gente vai fazendo aumentos. Então, eu fiz 1, 2, e no meu terceiro, eu já vou fazer o nosso aumento. Como assim? Ó, coloco um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto no mesmo buraco de base. Então, a gente fez o primeiro aumento do nosso vestido, que é a primeira parte. Agora, nós vamos fazer mais 6 pontos altos antes de fazer o próximo. Um, 2, 3, 4, 5, agora o sexto.
Findo o sexto, no sétimo eu vou fazer o nosso aumento, que é um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto ali dentro. Ó, já criamos, tá vendo? Tem um espaço aqui, que é o da corrente, e o daqui que é o da outra, que é onde vai ter o aumento. Aqui nós colocamos 2 pontos altos, continuamos a nossa sequência. O próximo já ganha um aumento, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, no mesmo ponto de base. E agora, então, a gente tem que fazer 6 para chegar até lá embaixo. E mais o nosso outro aumento. Repara que já tá dando formato o quê? Já é um retângulo, porque tá marcado aqui nas pontas, nas quinas, onde eu faço aumento. Então, vamos lá. 1, 2, cheguei no meu sexto. O que eu faço agora? Meu último aumento. Fiz um, corrente, ponto alto aqui dentro. E fecho aqui o meu próximo. Considerando que eu subi aqui, ó. Então, o que a gente tem nessa quina? A gente tem isso aqui. Venho na cabeça no meu ponto alto falso. Fecho. Isso aqui eu tenho que arrematar. E eu vou subir agora a carreira seguindo essa proporção. É bem pequenininho, porque é um mini top-down. E com o nosso vestido, ó como é que fica. Eu fui fazendo os aumentos aqui. Então, já tem um modelo tipo top-down. O que nós vamos fazer é, a gente coloca aqui. E aqui eu já vou pensar, essa é o limite da manga. E eu vou simplesmente seguir agora fazendo o vestido até aqui embaixo. O que acontece é, eu vou pegar... Eu tenho 2 opções aqui para dar continuidade. Uma seria pegar, já que a minha costura, a minha carreira, perdão, não termina na manga, eu poderia andar com ponto baixíssimo, chegando até aqui, porque eu quero fechar. Ou então cortar e arrematar, que é o que eu vou fazer. Eu corto, isso aqui tem que ser arrematado. Venho novamente com o fio. O que eu vou fazer? Aqui. Eu vim... Posso vir até no meio, mas não. Eu vim no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. Puxei demais, né? Faço uma correntinha. Isso aqui foi meu primeiro ponto alto da carreira. Vou dar sequência fazendo ponto alto até chegar no outro aumento. E aí, ao invés de dar toda a volta, eu vou fazer umas 3 correntes, não, perdão. Só acertar aqui. Eu vou pegar e vou pular o que seria a manga, o equivalente aos pontos da manga, essa lateral aqui, e vou seguir direto pra cá. Ou seja, isso aqui é a minha manga. O que eu tô fazendo é, vou fazer ponto alto, ponto alto, ponto alto, chego aqui e venho pra cá, ao invés de fazer ali. Porque eu já deixo aqui meu buraquinho da manga. E é a mesma coisa do outro lado. Depois de feito isso, eu só vou descer o meu vestido. Por quê? Porque ele é um top-down. Você não precisa fazer mais costuras. O que a gente vai fazer agora é descer até o comprimento que a gente deseja, tá? E aí fica a critério de vocês a quantidade de carreiras que vocês desejam. Um importante detalhe é que o vestido tem que ser colocado na boneca antes de vocês terminarem a cabeça. Porque como eu tô fazendo um top-down fechado, se eu tentar colocar depois, dificilmente eu vou conseguir, ou talvez até consiga, mas não sem um certo trabalho, e talvez até esmague a cabeça. Não, eu acho que é um trabalho, é uma dificuldade, perdão, que não é necessária, tá? Ó, nós viemos daqui do primeiro,
Nós chegamos aqui no primeiro, então eu vou fazer no próximo, vou pular isso aqui. E meu próximo ponto alto é nesse primeiro aqui. Perceberam? O que eu fiz foi, calma aí, fiz a minha manga aqui, abri o espaço dela. Agora eu vou fazer ponto alto, ponto alto, ponto alto, até chegar aqui e continuar. Fecho a carreira e vou dando voltas. É a carreira circular e a gente vai fazendo, ó, dando sequência. Por quê? Porque aí já tem uma vestimenta. Ui, soltei o ponto. Esse é o nosso vestido, tá? Então, lá pra frente, na nossa aula, a nossa boneca vai aparecer vestida. Vou colocar pra vocês. E aí eu vou voltar no momento certo pra fazer da sequência as partes. Mas é importante, se vocês não se sentirem tão seguros também, vai testando o tamanho do vestido. Por exemplo, eu quero que chegue aqui. E outro detalhe, eu não quero um vestidão abertão. Então, eu tô pensando em fazer com que ele siga reto. Talvez eu faça um aumento ou outro, mas aí, mais uma vez, é gosto, tá? Se você quiser que fique mais aberto, você vai espalhando aumentos. Se quiser que fique reto, é uma camisa, que no caso tá virando um vestido. É só você fazer a mesma quantidade de pontos. Se também quiser fazer uma manga maior, era só dar continuidade aqui. Acabamento diferenciado também, mas a gente optou por esse modelo, tá? Oi, oi, oi. A primeira parte da nossa receita é feita. Nós vamos começar com a linha preta. Porém, se eu gravasse com a linha preta, vocês não conseguiriam enxergar bem. Então, eu vou fazer com a linha roxa. É um neon roxo estonado. Bem bonito, para vocês poderem visualizar. Mas aí vocês sabem que na nossa receita é o equivalente ao preto. Qual é a peça, qual é a parte da nossa bruxinha que eu vou fazer agora? Nós começaremos pelo pé dela, que é uma botinha em preto, e depois vem um tom de pele. Isso a pele que vocês escolherem, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, vamos começar pela bota. Deixar ela aqui. Nós fazemos um anel mágico com agulha 1.8, tô usando o fio Alize, relembrando. Nós fazemos um anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos colocar 8 pontos baixos. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui 8 pontos. Agora, a gente fecha o nosso anel. Dá pra fechar mais um pouquinho, tá? Mas aí a gente pode deixar um pouco mais pra frente. Confere se você colocou os 8. Ó, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Venho aqui e já começo a fazer a minha segunda carreira, que será com 8 aumentos. Ou seja, eu comecei com 8 pontos, agora eu estou fazendo 8 aumentos. E o que é o aumento, Natasha? Aumenta quando a gente coloca 2 pontos, pode ser alto, baixo, meio ponto alto, dentro do mesmo ponto de base. No nosso caso, nós estamos colocando ponto baixo. Então, se nós tínhamos 8 pontos baixos dentro do anel mágico, agora, após fazer 8 aumentos, nós vamos ter 16, tá? Porque o amigurumi é uma peça circular. Na verdade, são, no caso, né, são partes que vão crescendo de forma arredondada, de forma no 3D. Então, você vai tendo um crescente. Por exemplo, eu comecei com 8 pontos no anel. A minha tendência é que a cada carreira eu vou aumentando 8 pontos, porque eu vou fazendo os aumentos de forma proporcional. Mas isso é só uma tendência, tá? Claro que em alguma outra receita nós podemos ver de outra forma. Ó, faltam... Eu tô falando e nem contei, mas já tô chegando próximo. Calma aí. Então, visualizam? Ó, estou colocando aqui um ponto de base. Coloco um ponto baixo, como é o aumento, coloco 2. Isso é o aumento. Vamos contar para ver se eu tenho a quantidade certa? Eu acho que ainda falta 1. Mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, viu? Faltava 1. 15, aí aqui é o último. 16.
Então, a minha peça começou com 8 e agora nós temos 16. A minha terceira carreira, vejam bem, aquela foi a segunda, eu vou fazer um pouco diferente. Aqui vocês também têm uma escolha, que é o quê? Muita gente gosta de colocar um pedacinho de linha para marcar ponto, o que é uma alternativa, tá? Eu aconselho, já que nós vamos fazer umas peças com tantos detalhes, tão pequenininha, colocar marcadores. E aí nós temos alguns tipos. Voltamos e eu vou mostrar para vocês 2 marcadores que eu costumo usar. Um é esse de plástico, um cadeadinho. A gente acha normalmente em qualquer armarinho, em qualquer loja de fio. Muito tranquilo e muito prático também. E esse segundo aqui é um mimo, que eu ganhei aqui de uma loja do Rio de Janeiro. E ó, você também usa e coloca para prender no crochê. Muito fofo. E a questão é, ambos servem para uma função que é importante quando a gente faz amigurumi, porque amigurumi é uma peça que exige um certo cuidado. Não são peças difíceis, mas a gente tem que tomar um cuidado, né? O que acontece? Eu pego um marcador desses e coloco para marcar o primeiro ponto da minha carreira. É importante você decidir se você vai marcar o primeiro ou o último. Eu normalmente marco o primeiro. E desde então, desde que eu aprendi, hoje eu nem marco mais, mas sempre que eu vou porventura marcar, eu marco primeiro, tá? Para não gerar confusão. Então vamos lá. A nossa terceira carreira, ela começa como? Com um aumento. Então eu entro aqui e vou fazer 2 pontos. Já fiz 2, certo? Vou colocar o marcador aqui pra gente poder, vocês poderem ver. Ó, eu venho, já fiz 2, então eu coloco no meu primeiro. Marquei aqui. Fiz 2 pontos, 2 aumentos, perdão. Agora eu farei 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5, certo? Agora eu farei 5 aumentos. Então, como é que é? Eu vou pegar e durante 5 pontos de base, eu vou colocar 2 pontos dentro. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu coloquei 5 aqui dentro. No próximo são 5 pontos baixos, que é justamente a gente finalizando aqui a carreira. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E essa é uma forma da gente saber que a nossa carreira está certinha. Porque eu cheguei, ó, no penúltimo ponto, perdão, no último ponto, que é justamente o ponto anterior ao meu primeiro ponto marcado aqui com o marcador. Ou seja, eu posso contar, claro, nesse caso eu quero 22 pontos, porém com o marcador aqui eu já sei que essa carreira terminou e já posso ir para a próxima. Vamos só conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tem a quantidade certa. A minha próxima carreira, eu vou colocar 22 pontos. Então, vamos. 1, 2, marco o primeiro. Vou terminar a carreira e retorno com ela pronta para vocês verem a próxima. Chegamos com a nossa carreira. Vocês podem ver que já está ficando côncavo. Mais uma vez eu vou apertar isso aqui. E agora, como vai ser a nossa próxima carreira? Nós vamos começar fazendo uma diminuição. E é uma diminuição invisível. O que é uma diminuição invisível? Eu pego a primeira alça do ponto. Eu pego a a primeira alça do segundo ponto e fecho eles juntos. E foi assim que eu fiz uma diminuição. Venho, se vocês sentirem a necessidade, coloco um marcador aqui. E aí agora eu vou fazer 5 pontos baixos.
Então, já fiz aqui, ó. 1, 2, 3. Por que que eu normalmente não uso o marcador? 3, 4, 5. Fizemos 5. Agora, a gente vem e vamos fazer 5 diminuições seguidas. Ou seja, eu vou diminuir 5 pares de pontos, ó. Alça da frente, fiz a primeira. Alça da frente, não as duas. Fiz a segunda. Então, são 5 diminuições e 5 pontos baixos. Vou terminar essa carreira e retorno para a próxima. Agora, na sexta carreira, nós faremos 5 pontos baixos, 4 diminuições e 5 pontos baixos. Ou seja, estou aqui, já estou até sem meu marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos baixos. Estão vendo que aqui já está começando a ter uma curva nessa direção? Então, vamos fazer agora... As diminuições vão justamente dar uma encurvada no pé. Porque esse aqui é a parte do pé, né? Então, fiz uma. Vamos já fazer a segunda. Fazer a terceira. Fazer a quarta. Fiz 4. E agora eu vou fazer 5 pontos baixos. Viram já como ficou já fechadinho o nosso sapato? Então, esse é o objetivo. Fazer agora 4 pontos. E aí, a gente encerra essa carreira e vamos para a próxima, ó. Perdão, são 5, cismei com 4. 1, 2, 3, 4, chegando no último. 5. Então, agora, vamos contar quantos pontos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 pontos. E o que nós vamos fazer? Essa agora é a sétima carreira, então nós faremos a sétima, a oitava, a nona, a 11ª, a 12ª, a 13ª, até a 13ª, ou seja, nós estamos falando de 7 carreiras com 12 pontos. O que eu fiz aqui, como eu quero uma bota, eu dei continuidade com a cor preta. No nosso caso, nós daríamos continuidade com a cor roxa. Vou voltar com vocês justamente com a bota preta completa, que aí eu já começo também a outra pra gente fazer o tom da pele, tá? Eu fiz essa roxa só pra vocês poderem visualizar bem, porque realmente com preta é um tom mais complicado da gente gravar e ficar bem visível. Mas estão vendo, ó, a curvinha? Essa é a parte da frente do nosso sapato, da nossa bota. Então, nós faremos 2, justamente para termos 2 pés. Já volto. Para fazermos a nossa perna, agora vamos começar a fazer o tom da pele. O que nós vamos fazer? Aqui eu recuo um ponto, porque eu vou fazer uma troca de cor. Introduzo a cor da pele. Sendo que essa carreira, nós vamos pegar pela alça de trás. Ou seja, eu tenho as 2 alças do ponto. E eu vou pegar pela de trás. Ó, peguei só uma alça. Estão vendo? Quando eu entrei. E eu vou fazer justamente essa carreira pegando pela alça de trás. Então, eu vou fazer os 12 pontos, porque é só a carreira em que eu tô fazendo a troca. Ali eu deixei, eu vou dar um nó posteriormente. Mas eu primeiro tô fazendo a introdução, depois eu vou dar um nó. A seguir, o que eu vou fazer? A minha próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, um aumento. 5 pontos baixos, um aumento. Por quê? Porque eu quero chegar... Aqui eu tenho 12 pontos. A minha próxima eu quero chegar a 14. Então, eu vou fazer... E retorno para vocês verem como que tá ficando. E aí, dar sequência à nossa perna. Fizemos.
a carreira toda que pega pela alça de trás e a carreira que eu falei do aumento, que são justamente os 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento. Por quê? Porque eu queria chegar a 14. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, ou seja, são 7 carreiras seguidas com 14 pontos. Então, eu vou crescer mais 7 carreiras. E assim, eu vou ter 2 pernas dessa. Vou fazer as pernas e retorno para vocês para a gente fazer a junção. Voltamos com as nossas pernas. E o que nós vamos fazer agora? Ó, eu vou unir. E para unir, eu vou fazer 3 correntes. Estão vendo que uma eu cortei, certo? Cortei o fio. Aí agora eu faço 1, 2, 3 correntes. Fiz as 3, venho aqui, vou soltar esse último aqui, vou entrar, entrei e vou dar a volta. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou percorrer todo esse entorno. Eu vou pegar, vou dar a volta aqui, vou passar por aqui, vou chegar aqui. São 3 correntes. Vou pegar justamente nas 3 alças para lá, vou dar essa volta aqui, vou pegar nas 3 alças daqui. Ou seja, eu tô somando. Eu tô somando a quantidade de pontos que tem nessa perna, eu tô somando a quantidade de pontos que tem nessa, e aqui eu tô fazendo 3 numa lateral, 3 em outra, tá bom? Então, nós vamos fazer toda essa volta 2 vezes. E aí eu retorno com vocês para fazer a terceira. Voltamos com a nossa peça pronta. Bem, quase pronta, né? Pelo menos com a nossa etapa. E viram como ela fica? Agora eu tenho o fundo, aqui estão os 2 pés, e nós vamos percorrer. Eu vou fazer a mesma quantidade de pontos por toda a volta, por 2 vezes, e aí depois eu vou trocar de cor, tá? Porque eu pretendo começar já a fazer as diminuições. Ou seja, eu já fiz as 2 carreiras que são justamente as carreiras que ligam, né? Tem aqui no meio, eu subi, estão unidas, e agora eu vou fazer as 2 carreiras com a mesma quantidade de ponto. Vou colocar o enchimento, é importante colocar nos 2 pés, e a gente retorna para dar sequência. Retornamos, eu tenho aqui a minha quantidade de pontos, e o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma sequência que é uma diminuição e 15 pontos baixos. Depois eu farei uma diminuição e mais 15 pontos baixos. Por quê? Lembra, eu fiz muito rápido, né? Mas, ó, vou desfazer e mostrar. O que é a diminuição invisível? A gente vem na alça da frente, do primeiro ponto. Depois a gente vai na segunda, na alça da frente do segundo ponto. Peguei eles, certo? Venho e passo por dentro a laçada e fecho o meu ponto. Então, isso eu fiz o primeiro. Farei 15, uma diminuição e mais 15. Então, eu vou ter no total 32. A próxima carreira de 32, eu vou fazer similar a essa aqui, que é o quê? Eu vou introduzir o preto, mas nesse processo de introdução do preto, eu vou pegar também, que nem esse aqui, só pela alça de trás, ou seja, eu vou deixar a alça da frente. E aí, eu já vou fazer a troca de cor. Então, essa carreira aqui são uma diminuição, 15 pontos baixos, uma diminuição, 15 pontos baixos, total 32. Farei a próxima carreira já introduzindo preto, então só pegando pela alça de trás, também 32 pontos. A seguir, a próxima carreira são 6 pontos e uma diminuição vezes 4, total 28. Depois eu farei 5 pontos baixos e uma diminuição vezes 4, total 24. 4 pontos baixos, uma diminuição vezes 4, total 20. Quando eu chegar à 20ª carreira, quando eu chegar nessa carreira que tem 20 pontos, nós vamos repetir. Aí eu volto aqui para vocês com ela completa e retorno com ela justamente quando tivermos 20 pontos. E aí eu faço com vocês o restante, pra gente ver que ela vai afunilando a cintura, tá bom? Já retorno. Conseguimos fazer ir afunilando a nossa peça, no caso ela tem uma cintura. Já coloquei algum enchimento aqui nos pés, na perna,
vou colocar mais ainda aqui no quadril. Porém, também tem que fazer mais 3 carreiras. Aqui eu tenho 20 pontos. Tem que fazer mais 3 carreiras com 20 pontos, seguindo a cor preta. A quarta carreira com 20 pontos, eu vou trocar novamente. E vou colocar a cor de pele. Então, justamente, eu faço mais 3 carreiras com 20 pontos. E a próxima eu troco a cor de pele. E aí, eu me preparo para colocar os braços. Como que a gente faz os braços? O braço é igualzinho a esses aqui. Eu já fiz 2. São bem delicadinhos. E como que eles são feitos? A gente faz um anel mágico com 8 pontos. E depois a gente faz 15 carreiras. Todas também com os 8 pontos. Ou seja, eu vou fazer carreiras circulares seguindo os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu faço 15 carreiras, todas com 8 pontos. Nós fazemos 2 iguais e depois nós vamos costurá-los juntos. Então, agora eu vou fazer as carreiras em preto, vou fazer a carreira de tom de pele e a gente vai já se preparar para fazer a junção dos braços. Retorno com vocês para fazer a junção. Retornamos e olhem como está. O que nós vamos fazer agora aqui é onde a minha carreira termina, certo? Eu vou fazer pontos para chegar na lateral. No meu caso, foram 3 pontos. E aqui eu vou introduzir o meu braço. Como assim? Aqui está o nosso braço, certo? O que eu vou fazer eu cortei, vou desfazer esse último ponto, deixei como? Só as 2 alças aqui, as 2 laçadas, perdão. Viram? Então, eu venho, puxei, entro e faço normalmente ponto baixo. E vou fazer dando toda a volta, ou seja, eu vou percorrer aqui, eu venho, ó, eu fiz aqui, vou dar a volta aqui, retornar pra cá, farei a mesma coisa com o outro, colocando e volto. E é assim que a gente vai fechar, porque agora eu tô criando um ombro, tá? Deixa eu puxar esse fio daqui. Então, eu vou circundar, mostrando aqui pra vocês. Esse fio dele foi o que eu arrematei lá dentro. Ainda é o do... Não é o do... Olha eu, distraidíssimo. Achando que era o do anel mágico. Não, é o dele mesmo. Tem que pegar uma agulha. Pode ser de tapeceiro, pode ser de crochê. E a gente puxa, arremata direitinho. Então, eu vou fazer, por enquanto, puxar e deixar pra cá. Mas isso vai ser arrematado, tá? Então, eu volto aqui. Voltei. Pego. E, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Toma cuidado para não pegar o ponto de trás. Uma vez eu peguei e deixei preso. Aí eu fui lá, tive que desfazer. E aqui, ó, quase que eu fiz o outro ponto. Não. Você vem aqui e segue. Fiz o meu braço, estão vendo? Agora eu vou dar a volta até chegar no outro lado. Pra fazer o quê? Colocar o meu outro braço. Viram? Venho aqui. É porque eu tinha deixado, inicialmente, a minha receita eu pensei em costurar, mas depois não, eu gosto dessa forma também. Acho que já facilita a vida na questão de você não precisar costurar. E é só se familiarizar, não é uma forma complicada, entende? Corto uma ponta. Desfaço a cabeça desse ponto. Então, eu deixei aqui.
desfaço a cabeça, não, desfaço a última laçada. Posiciono. O curioso, aqui, ó. Esse aqui eu poderia ter feito, na verdade eu posso fazer, desse jeito aqui, calma aí. Assim. Venho, acerto aqui. Entro. O outro estava aqui, certo? Calma aí. Eu mesma, ó. Pego, passo. Aquilo ali tem que ser arrematado, tá? Ponto baixo e vou seguindo meu ponto baixo. Vou puxar aqui. Agora dando a volta. Eu sei que muita gente fala sobre não costurar. E realmente, às vezes é muito mais fácil não costurar. Mas se você tem alguma dúvida em relação à costura, o conselho é prender com alfinete e tentar pensar justamente nas alças. Quando você coloca e prende seguindo, sabe? Na estrutura das alças ou seguindo uma linearidade dos pontos, fica mais fácil da costura ficar mais perfeita. Não ficar algo irregular ou muito repuxado, ou aquela costura mais aparente, sabe? Mas que a gente vê que teve um acabamento diferente do que seria o esperado. Ó, estou aqui chegando já no meu retorno. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar, vou dar duas voltas não, perdão, gente. Eu venho até aqui onde seria o meu começo. Cheguei no começo aqui, onde seria minha carreira inicial. E vou fazer diminuindo os pontos. Eu vou fazer diminuições. Aí, como que eu faço? São 4 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição, circundando, tá? Lembrando que agora a gente tá funilando mais ainda. Então, a gente tem que colocar o nosso enchimento. Eu ia colocar no quadril mais cedo, mas eu optei por colocar agora. E vou mostrar pra vocês. Uma estratégia também é que às vezes a gente pega e vai colocar, a gente quer colocar logo um bolão, né? Um naco de fibra siliconada. Quando não, a estratégia é você colocar aos poucos. Dá mais trabalhinho, dá mais trabalhinho. Porém, você consegue controlar melhor qual é a direção que vai. Não fica um negócio embolado, sabe? Se você consegue encaminhar qual lado que precisa de mais, de menos, fica mais delicado. Claro que você pode usar desse tamanho, é porque essa é uma peça muito pequenininha também, né? E assim a gente vai seguir. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, né? Próxima carreira. Na seguir, são 3 pontos baixos e uma diminuição. Na outra, são 2 pontos baixos. Na outra, são um ponto baixo e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por 3 vezes o mesmo número de pontos na carreira. E vamos começar a cabeça. A cabeça é o mesmo esquema. Aumentos, carreiras retas, diminuições. Vou colocar aqui para vocês. E aí a gente retorna para bordar os nossos olhos, no caso, colocar o olho com a trava de segurança, bordar o nariz, fazer o cabelo e o detalhe do vestido da nossa bruxinha. Já volto. Retornamos com a nossa boneca quase pronta. O que falta nela agora? Bem, a primeira coisa é, eu posicionei os olhos. Se vocês forem contando de baixo para cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre a 9ª e a 10ª carreira, eu posicionei e coloquei com um espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos de espaço. Tem um lá embaixo. Tem um aqui embaixinho, né? O nosso olhinho é um olho com trava de segurança, porque é uma peça justamente que pode ter uso infantil. Então, é importante colocar com trava de segurança. E o que eu vou fazer agora é bordar o nariz. O nariz é algo simples. Eu poderia até ter feito ele durante a tessitura, no caso, enquanto crochetava. Porém, eu optei por não fazer.
eu quero bordá-lo e, ó, o que eu vou fazer? Aqui tá a altura do olho, o meio do olho, a carreira de onde nós temos, pulo uma, pulo duas. É aqui nesse meio, no caso eu vou pegar 2 pontos, ou seja, ficaram 2 para lá, 2 para 3, na verdade, para lá e 3 para cá. E eu venho aqui e começo a fazer um nariz, é um nariz fofinho, não muito grande, não muito avantajado e bordado. Vou dar algumas 3 voltas, não, acho que mais, ó. Fiz uma, fiz 2, vou fazer a terceira. Fiz a terceira. Esse é o nosso nariz. Agora eu venho, o que eu tenho que fazer é arrematar essa ponta para um lado, essa ponta para o outro. Eu vou vir aqui por dentro. Venho, eu tô usando a agulha de tapeceiro. E ela já está recheada, como dá pra ver. Mas, ó, calma aí. Eu quero passar por dentro da trama sem magoar o ponto. Ó, fiz. E aí eu vou pra dentro novamente. E assim a gente vai indo, vai fazendo... Prendi o braço sem querer. Vai fazendo esses movimentos, entendeu? De prender um pouco no ponto e depois jogar pra dentro. Prende um pouco, joga pra dentro, que é uma forma de você manter seguro esse fio, tá? Fiz. Ali eu tenho que cortar depois. Farei a mesma coisa com esse aqui. A boca, eu vou utilizar um fio rosa, também a Lise, perdão, a cor rosa, o fio é a Lise, mantendo a mesma delicadeza. Aqui. Que a ideia é manter tudo seguindo o mesmo, isso aqui tem que ser cortado. Fiz essa parte. A segunda parte que eu gosto nas peças entra, vou mostrar antes até de fazer a boca. Eu acho legal fazer aqui, tipo, um cílio nela. No caso, seria uma pálpebra. Eu vou vir. Vou vir daqui. Venho com o meu fio. Tem que tomar cuidado justamente com esse aqui que eu acabei de fazer, que é pra não repuxar a fibra siliconada. Mas se repuxar, não tem problema. Depois você corta, para um pouquinho com a agulha, ou com a agulha com a tesoura. Venho. Aqui, ó. O que eu tô fazendo é dando uma leve pálpebra. Eu quero dar um certo volume. A mesma coisa do outro lado. Se eu vim daqui, eu venho da... Calma aí. 1, 2. Vim pra cá, 1, 2. Então, eu desço aqui. Sendo que ela vai ganhar sobrancelhas. Então, eu já aproveito pra subir. O ruim da fibra com preto é isso. Vocês vão ter que realmente vir. Aquele lado ali ficou bem mais discreto, esse aqui ficou bem mais destacado. Curiosamente, essa trava, ela tá mais apertada do que essa. E são da mesma marca, são a mesma trava. Mas, enfim, a gente tem que trabalhar com as nossas possibilidades, ó. Eu tô aqui repuxando a ponto de ficar similar. Posso fazer a sobrancelha aqui, vai ser um traço. Na verdade, ela tá até menor, então eu recuo. Não tem problema, só toma cuidado com a fibra siliconada, tá? Vou fazer um traço aqui. 1, 2, 3 pontos. Venho na mesma altura pro próximo e já conto também. 1, 2, 3. Tudo bem que a minha boneca vai ser loira, né? O cabelo dela. Mas, ó, já ganhou uma sobrancelha. Eu tô vindo aqui porque aqui nós temos 2 alternativas. Como não é a cor da pele, não fica legal eu ficar enfiando ali por dentro tudo. Então, eu dou um nó aqui. Esse nó eu empurro, não é nem jogo, eu empurro pra dentro. Venho aqui com a minha agulha. E teria que pegar o outro cabo também. Mas enfim, vou fazer com um, depois eu faço com o outro. Eu entro e saio aqui em algum momento, ó. Fiz isso com um.
Vou fazer isso com o segundo. O segundo, até se eu tivesse tentado puxar junto, eu acho que teria ido. Mas, ao mesmo tempo, poderia ter forçado a trama, o que não é o nosso objetivo. Então, vou fazer aqui. Viram? Dou um nó. Empurro. Na verdade, primeiro eu corto, depois eu empurro, né? Viram? Sumiu. Aí tem que fazer a mesma coisa com esse. Agora falta o quê? A boca. A boca eu vou utilizar esse tom de rosa. É só um pedacinho, gente. Eu normalmente corto um pedaço maior, porque eu fico pensando nos arremates. Mas é um traço. Então, ó, um pedacinho. Venho aqui com a minha agulha de tapeceiro. Praticamente destruí o fio. Calma aí. Ó. Cortar esse fiapinho da ponta que ficou. Só por... Foi. Vamos fazer aqui assim, né? Eu tava pensando... Eu gosto muito de bonecos sem boca. Mas eu sei que as pessoas estranham. Então, o que que eu tenho feito, ó? Eu venho... Tá aqui o nariz. Puxei uma, duas. Ou seja, duas carreiras abaixo. Eu venho... Eu centralizo. O que eu tô fazendo aqui é escolher... Deixa ela ter uma boca um pouco maior. 1, 2, 3, 4. Eu tô fazendo entre 4 pontos. Tá lá. Preciso dessa ponta aqui, porque depois eu tenho que sumir com ela. Então, eu voltei. Só que o que eu faço, ó. A ponta tá pra lá. Se eu fizesse assim, ia ficar reto, muito reto. Eu particularmente acho que é legal ter um ligeiro sorriso, quase um sorriso de Mona Lisa, né? Então, a gente desce. Eu tô fazendo um pequeno ponto aqui, de forma bem discreta. E, ó, vamos acertar agora. Até o motivo de eu não pressionar muito. Calma aí. Cadê a agulha? Pra isso não ficar irregular, não ficar uma coisa estranha também, né? Porque pouco adianta. Deixa eu puxar esse aqui. E acertar ali. Então, ó. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou dar o meu nó. Eu vou puxar e tirar lá da mesma forma como eu fiz com o preto. Já que esse aqui eu vou ter mais dificuldade de passar com ele pela trama. Então, ó. Empurrei. No caso, entrei. Tá aqui a curvinha. E eu saio com ele aqui. Pra cá, por exemplo. Faço a mesma coisa com o outro, porque já tem um nó ali. Esse aqui, no caso, eu já vou até fazer assim, porque daquele jeito o fio vai ser ruim de entrar. Aqui eu tenho que parar, tá? Mas é algo que já fica mais tranquilo, por quê? Porque nós já demos o primeiro nó, então os nós ficam lá dentro, ficam internos na cabeça do amigurumi. Quase pronto. O que que nos falta? Um é essencial, é o cabelo dela. E outra é um detalhe. Eu vou começar pelo detalhe e a gente encerra com o cabelo, tá bom? O detalhe é o quê? Vou me arriscar. O que eu vou fazer? Eu quero fazer um detalhe nesse vestido. Eu peguei um fio aliso, o mesmo fio que eu usei aqui, que eu usei ali. Cortei um pedaço até maior do que eu precisava. E eu vou bordar, simular uma teia de aranha aqui no vestidinho dela. Porque afinal ela é uma bruxa moderna. Ó. Essa é a ponta de baixo, tem que ser arrematada. Estou simulando, tá, gente? A ideia é manter algo mais impreciso, realmente mais livre. Calma aí.
fiz um X, agora eu vou fazer um outro. E vou começar a fazer o detalhe da... Porque a teia da aranha tem essa parte, tem isso aqui, né? Isso aqui é porque eu não sei o nome disso, gente. Mas seriam as laterais, talvez, da nossa teia. Aí eu só vou passando por dentro da própria trama do crochê. Cuidado para não repuxar, senão fica estranho, tá? Mas assim, como o fio, a peça também não tá muito molenga, acho que fica bem estruturadinho. Então, vocês não têm muita dificuldade de fazer essa parte, ó. Tô retornando ali e vou fazer mais. Vou dar mais uma volta cortando por dentro. Poderia até fazer mais uma volta cortando por fora. Cortando, passando por fora, né? Aumentando, fazendo outro formato. Mas eu queria algo mais sutil, se é que eu posso dizer que isso está sutil. Então, eu vou cortar aqui. Falta a última volta. Fiz. Viram? A ideia era algo mais irregular mesmo, porém tem um aspecto de teia. Ficou parecido também com uma flor, né? Vocês vêm aqui e arrematem direitinho. Algo que eu não vou fazer agora, na verdade, porque nós vamos fazer a última parte da nossa peça, que é o cabelo, tá? O que nós vamos utilizar agora? Com o mesmo fio Alize, só que amarelo. Eu já até tirei um rolinho aqui. Nós vamos fazer, eu quero que vocês tenham liberdade para fazer ele de forma personalizada. Como que funciona? Eu venho aqui no meio, pego o fio e começo a fazer um número de correntes. Acho que vou fazer 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que 10 é pouco. O que eu quero é pouco. Vou fazer 13, 10, 11, 12, 13. Agora eu já acho que ficou muito. Vou voltar pro 10. Tiro 3. 1, 2, 3. Certo? E como que vai funcionar a nossa peruca? Eu venho, essa aqui é a minha 10ª. E eu vou fazer a quantidade que eu quero de correntinhas a ponto de criar mechas. Porque esse meio aqui eu vou costurar aqui, vou prender. E agora eu vou fazer uma quantidade de cabelo, que é suficiente para descer, chegar na altura que eu quero. Então, eu tô fazendo a correntinha, eu vou descer até aqui. Depois eu vou subir e vou prender aqui com baixíssimo. Farei novamente a mesma mecha, e aí tem que ter a mesma quantidade. E prenderei com baixíssimo. Mais uma vez, prenderei com baixíssimo. Farei isso dando toda a volta percorrendo aqui. Estão vendo? E aí, quando ela estiver pronta, é só a gente costurar. E é facílimo, é super tranquilo. E é assim que a nossa boneca está ficando pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só comentar, perdão, escrever nos comentários. Sigam, não esqueçam de apertar o sininho para poderem receber todas as nossas novidades. E até semana que vem na nossa próxima aula. Bom Halloween!